Começar do começo? Bom dia, meus queridos alunos. É bom estar com vocês aqui. Rapaz, coisa bonita é a falsidade, né? Eu já estava aqui antes, só porque esqueci de dar o comando de gravação. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando com o futuro imperfeito em espanhol, tá? Quando eu falo em futuro imperfeito, eu estou falando, na verdade, de futuro do presente, aquilo que nós vamos conhecer como futuro do presente na gramática da língua portuguesa. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. O futuro imperfeito, também chamado futuro simples, ele é igual a quem? Ao infinitivo verbal mais as terminações e, as, a, emos, eis e an. Detalhe para essa brincadeira aqui, tá? Vamos considerar que nós estejamos a falar do verbo andar, tá? Como é que eu vou fazer? Tá aí o esquemazinho, ó. O verbo andar, tá? O infinitivo dele, como eu estava dizendo, o infinitivo é o próprio nome do verbo. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Beleza. Gente, que verbo é esse? Esse verbo é o verbo andar. Olha como é que o esquemazinho está dizendo. Eu vou pegar o infinitivo do verbo, mais as desinências. Quais são elas? E, as, a, hemos, eis e an. Yo andaré, tú andarás, él andará. Nosotros andaremos, vosotros andareis, ellos andarán. Muito bem. Gente, se eu pegar, né, o verbo, suponha, o verbo, imaginar um verbo aí, né? O verbo comer, né? Beleza, eu quero conjugar o verbo comer. O que é que eu sei sobre o verbo comer? O que eu sei sobre o verbo comer é que a gente só faz isso quando está com fome, tá? Mas, vamos lá, ó. Comer. O radical dele é o próprio nome do verbo, tá? É o infinitivo verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Tranquilinho? Gente, olha o que é que eu tenho aqui, tá? O radical do verbo. Quem é o radical do verbo? Nesse caso, o radical do verbo é o próprio infinitivo do verbo. Nesse caso, eu vou pegar e, as, a, hemos, eis e an. E vou trazer para cá, ó. Yo comeré, tú comerás, él comerá. Nosotros comeremos, vosotros comereis, ellos comerán. Tá? Gente, o verbo andar é um verbo de primeira conjugação. O verbo comer é um verbo de segunda conjugação. Por que que andar é um verbo de primeira conjugação? Andar é um verbo de primeira conjugação, porque o infinitivo dele, ó, termina em AR. Tá? Beleza. Gente, mas acontece, tem um detalhe, tá? Os verbos de primeira conjugação, segunda conjugação, são verbos regulares. Preste atenção. Estes aqui que eu estou mostrando para vossas senhorias, tá? Estes verbinhos aqui, ó. Tá? Eles são verbos regulares. Professor Edvan, quando ele for irregular? Bom, se ele é irregular, primeira coisa, ele foge à regra. Verbos regulares que seguem a regra. Irregulares não seguem a regra. O que é que eu vou chamar de verbos irregulares? São aqueles que terão alteração no radical. Eu quero que você me dê só um instantinho para eu pegar aqui um livro, já que eu vi, tá? Um minutinho só.
essa minha vida de artista de Hollywood acaba com os toques dele. Pronto, voltei, tá? Gente, um minutinho só. Tá aqui. Vamos considerar o verbo ser. Gente, estou trabalhando com o verbozinho simples, tá? O verbo ser. Então, vamos lá. Verbo ser. Yo seré, tu serás e será. Nosotros seremos, vosotros sereis, ellos serão. Gente, preste atenção. Olha aqui, ó. Qual é o verbo? O verbo ser. Maravilha. Sempre eu vou... Veja que não tem complicação, ó. Tá? Seja o verbo ser, ele é irregular. Tá? Beleza. Mas acontece que na hora que eu pego o verbo ser no futuro imperfeito, ele será, para mim, um verbo completamente irregular. Por quê? O radical dele não foi alterado. Tá? Não é isso? Suponho nós trabalharmos com o verbo abrir. Beleza. Qual é o verbo que eu disse? Verbo abrir. Ora, abrir. Abrir. Tá aqui ele. Beleza. Ó, o nome do verbo. Tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza. Gente, o que é que eu vou acrescentar? Tá? Vou acrescentar sempre essas desinênciazinhas aqui, ó. Tá? Eu abriré, tu abrirás, ele abrirá. Nosotros abriremos, vosotros abrireis, ellos abrirão. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é que eu conjuguei aqui? Na ordem. Eu até vou colocar aqui em cima. Eu conjuguei os verbos. Não, não fiz isso não, tá? Fiz isso aí não, isso é a impressão de vocês. Ó, eu conjuguei aqui, na ordem, os verbos andar, comer, ter e abrir. Tá? Então, foi isso que eu fiz, ó. Tá aqui o verbo abrir, conjugadinho. Veja que o que está em preto é exatamente a mesma coisa que está aqui em verde, tá? Ou seja, o infinitivo verbal é o radical para esse verbo. Verbo ser, tá? Aquilo que está em preto vai ser a mesma coisa que se encontra aqui em verde. Tranquilo? Verbo comer. Ora, o verbo comer, que está aí em preto, é a mesma coisa que está aqui em marrom. Ou seja, é o radical. E o verbo andar, que aqui também está escrito em preto, é a mesma coisa que aqui está escrito em azul. Gente, então o que é que eu tenho aqui como chave de ouro para que vocês entendam o nosso raciocínio? Tá? Preste atenção, ó. Isso aqui que eu estou jogando tinta em cima, tá? Essa tintazinha lilás,
Aqui, ó. Tá? É, é um esquema que você vai usar tanto para verbo regular como para verbo irregular. Tá? Beleza? Gente, se vocês pegarem aquele discurso do Salvador Allende, que eu coloquei para vocês na aula passada, ele vai usar as seguintes informações, tá? Ó, será, pagará, pagarei, poderá, rusgará, llegará, seguirão, estarei, superarão, abrirão e poderão, tá? O Allende, ele vai usar essas expressões aqui, lá naquele discurso. Quais são elas? Tá? Será, pagarei, poderá, juzgará, juzgará, llegará, llegará. Outra informação que ele usa. Seguirão, seguirão, estarei, estarei, superarão, abrirão e poderão. Abrirão, poderão. Gente, o que é que esses verbos todos têm em comum? Tá? Todos eles têm em comum, né, o tempo verbal no qual estão conjugados. Ou seja, todos eles se encontram onde? Se encontram no futuro imperfeito. Tá? Todos eles se encontram conjugados no futuro imperfeito. Ok? Tá claro, gente? Tá claro para vocês? Sim. Maravilha. Meus amores, quando for na aula que vem, eu aprofundo o assunto, tá? E a gente faz umas atividades, beleza? Obrigado, bom dia e até a semana que vem. Tchau. E a chamada? E a chamada eu faço por aqui mesmo, tá? Já pode sair, então? Pode sim, meu amor. Bom dia. Tchau.